Olá, tudo bem? Você já deve ter se deparado com alguma situação em que pensou: devia haver uma lei sobre isso, ou por que o governo não faz nada sobre isso? Daí você resolve ser candidato. Mas depois da eleição, o que você poderá fazer? Quando queremos que um produto funcione, vamos até o manual para entender como fazê-lo funcionar, certo? Quando falamos do nosso país, precisamos recorrer ao nosso manual, que é a Constituição Federal. É lá que encontramos as competências, ou seja, as atribuições e poderes que os políticos exercem em nome dos cidadãos para gerir o Estado e estabelecer as leis. Os três poderes. Nós ouvimos muito falar nos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Você sabia que essa separação existe para evitar que uma mesma pessoa tivesse total poder sobre os rumos do Estado e até mesmo sobre as vidas das pessoas? Nossa Constituição segue essa tradição e logo na abertura estabelece que todo poder emana do povo. É também na Constituição que ficam descritas as competências de cada poder. Legislativo. Elabora as leis de forma plural e representativa. Executivo. Implementa as políticas públicas, gerenciando os recursos. Judiciário. Resolve os conflitos sociais, estabelecendo a justiça. Assim, quando pensarmos em participar das soluções que pretendemos promover para a nossa sociedade, precisamos compreender no âmbito de qual poder nossas ideias se inserem, as três esferas. Mas aí bate uma outra dúvida: por que temos tantos políticos? Vereadores, senadores, deputados, prefeitos, presidente. Da mesma forma que uma empresa abre filiais para ter maior capilaridade, os poderes se organizam em diferentes escalas, chamadas esferas, de forma a exercer suas funções de maneira mais geral ou mais local. O Brasil é uma federação com três esferas: a União, representando todo o país, os 26 estados e o Distrito Federal, e os mais de 5.500 municípios. E a Constituição, ela mesma, de novo vai definir competências para cada um desses entes federados. Por exemplo, compete a cada município a organização do plano territorial e ocupação do solo, definindo, por exemplo, que atividades econômicas podem ocorrer em cada área da cidade ou qual a altura máxima dos prédios. Já imaginou se o presidente da República ou os deputados federais tivessem que tomar essas decisões para cada cidade? Competências do Legislativo Federal. No Brasil, a maior parte das competências legislativas estão concentradas no nível federal, como questões trabalhistas e econômicas, sistema eleitoral, seguridade social e transporte, dentre outras, sendo que algumas são compartilhadas entre a União e os estados, como educação, saúde, meio ambiente e previdência. Os membros do Congresso Nacional, além de legislar, precisam dedicar tempo à fiscalização das ações do Poder Executivo e à discussão do orçamento federal, priorizando a distribuição dos recursos. Por fim, o Legislativo é definido pela sua competência de produzir novas leis que podem ser transformadoras para a sociedade. A Lei Seca, por exemplo, reduziu de maneira significativa os acidentes de trânsito no país. E quando pensamos em novas leis, precisamos ter em mente o impacto dessas decisões para as pessoas, para as empresas, para o trabalho, para a posição do Brasil no cenário mundial. E então, ficou um pouco mais claro o papel e as competências do Legislativo Federal na política do nosso país? Até a próxima aula. Tchau, tchau!